Um assunto que a gente está falando de juros, vamos trazer para o Brasil agora, falar um pouquinho da situação do país. Né? A gente está gravando hoje, que dia que é hoje? 23. 23. Então ontem, 22, Copom teve o famoso manteu, né, a taxa, Uhum. e o governo pressionando para na marra baixar. Como é que está esse cenário do ponto de vista dos economistas? O juro de curtíssimo prazo, ele é importante, mas ele não é o juro mais importante da economia. Ele é importante para quem investe no CDI, ele é importante para quem toma dinheiro no pós-fixado. Então, algumas empresas, alguns bancos e nós, investidores, pessoas físicas que gostamos de um rentismo, né? Olhamos e acompanhamos o CDI, o Selic, né? A taxa Selic brasileira. Mas a taxa importante mesmo é a taxa longa. E a taxa longa, quem manda não é o Banco Central nem o governo, quem manda é o mercado. O governo tenta emitir a dívida e o governo brasileiro deve hoje 85% a 90% do PIB em dívida. Para um país que está em desenvolvimento, até que é uma dívida alta. Mas se comparar com os países desenvolvidos, tipo o Japão, entre outros, não é uma dívida tão grande. A Itália é 150%, por exemplo. Então, assim, o governo brasileiro não deve tanto, mas a gente tem aquela memória, né? Aquela tradição de fazer algumas lambanças fiscais e começar a ter déficit. E aí, quando você faz a conta no longo prazo, você percebe que desse jeito não vai conseguir pagar as contas, então vai ter que haver mudança. E isso gera um risco adicional. Um risco adicional, por exemplo, em comparação com o juro americano, que está 4,75. Aqui está 13,75, sendo que a inflação brasileira está menor que a americana, né? Quem diria? Por que a taxa brasileira é tão alta? Por que o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, manteve, né, a taxa em 13,75? Porque a incerteza global está muito grande, nós temos um governo novo que ainda não se alinhou com o mercado, não saiu o tal do arcabouço fiscal, que é um plano para como é que as dívidas e as contas vão ser pagas. É um plano dizendo, ó, nós vamos faturar isso, nós vamos pagar assim, assim, assado, então a conta vai fechar. O Haddad, que é um cara que, quem diria, a gente ia torcer pro Haddad, né? Que é o cara mais coerente ali da equipe econômica, é um cara que tá pelo menos alinhado com o longo prazo, ele sabe que se ele jogar a toalha e falar, não, nós vamos aumentar imposto e fazer gastança, ele sabe que o Brasil colapsa economicamente, então ele está tentando, de alguma maneira, criaram lá o tal do arcabouço, um projeto, e o presidente eleito diz que só vai ver isso lá em abril e tal. Então, o Roberto Campos Neto fez o comunicado, lembrando que é o Copom, é um Comitê de Política Monetária. E que o Copom não é composto só do Roberto Campos, tem mais gente do Banco Central e tem pessoas de ministérios e tal. Então, é a composição e outros diretores e tal. E que a meta da inflação também é definido por vários ministros, e não só o Banco Central. E que o mandato do Banco Central e do presidente do Banco Central é controlar a inflação. E que a meta da inflação definida pelos ministros é uma inflação de 3,5%, é isso? Acho que é 3,25%, 3%, sei lá, uma coisa assim. E nós estamos em 5 e tanto. Então a gente ainda precisa que a inflação converja, caia mais um pouquinho para chegar na meta, que é o mandato, é o que o Banco Central é obrigado a levar a inflação para 3 e pouco. Para isso ele precisa o quê? Ele precisa fazer um aperto monetário. Então já faz várias reuniões do Copom que a gente mantém a taxa em 13,75 e a reclamação é, o Brasil tem o maior prêmio de risco, juros reais de todo mundo, porque a inflação está em 6 e o juro real é 13,75, dá quase 8% ali de juros reais e dizem que teria espaço para cortar um pouquinho. Legal, você poderia cortar 0,25. O problema é que as pessoas perdem a confiança, o mercado internacional perde a confiança. E nós não estamos chutando. Vamos ver a última vez que isso aconteceu na Turquia e na Argentina. Os caras mexeram
na meta da inflação, baixaram o juro na marra, baixou o juro na marra, ferrou. O que acontece? O dólar sobe, o juro longo sobe, a bolsa cai, e não resolve nada, porque a pessoa física que quer pegar dinheiro lá baratinho, emprestar tal, é outro juro que manda, não é o juro do Selic. Então, assim, tá apertado? Tá. Mas por quê? Porque o mandato é esse, é apertar ainda um pouco mais a economia para que a inflação converja e você consiga baixar juros. Então, daria para baixar, mas a própria mensagem que o Copom passou, não, ele mesmo ele faz um pronunciamento logo depois aí do anúncio, né? E ele disse: é isso, ainda tem muita incerteza na inflação, ainda não tem o arcabouço fiscal, vamos manter os juros dessa maneira. Ele poderia ter sinalizado, quem sabe na próxima, dependendo da dinâmica, também não sinalizou muito. Então realmente ele foi bem durão assim, né? E é bom, você vê, o Brasil foi na frente de todo mundo. O Brasil começou antes, subir juros, o Brasil deu lição de casa. O Roberto Campos Neto e o Banco Central é o melhor Banco Central do mundo hoje. E os banqueiros brasileiros são os melhores banqueiros do mundo hoje. Os fundos multimercado brasileiro foram os que mais renderam aí no último ano e pouco. Por quê? Porque a gente manja de inflação e a gente manja de juros. E o mundo não manja. O americano não sabia o que era inflação. Como é que estão subindo os preços? Como é que é isso? Mas não custou sempre assim? Eles não sabem o que é inflação.